Paz do Senhor, gente. A nossa aula hoje é sobre batismo no Espírito Santo, tá? Então, para a gente poder entender direitinho o que é batismo no Espírito Santo, a gente vai aprender o que significa essa frase toda. O que é batismo? Lembra que a gente já falou sobre batismo nas águas, onde o pastor vai te levar ali para a piscina, ou pode ser na praia também, e aí o seu corpo é mergulhado dentro da água e depois você sai, enfim. Aquele é o batismo nas águas. Isso é uma ordem que Jesus deixou para que a gente fizesse mesmo, quando a gente aceitasse a Jesus, tá? Mas esse batismo no Espírito Santo é um batismo com fogo, né? Quando Jesus veio para a terra, né, morreu e ressuscitou, ele disse assim: olha, eu vou lá para o céu ficar com meu Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que é esse o Espírito Santo que faz com que a gente sinta a Deus, que a gente escute, que a gente veja as coisas de Deus. É tudo através do Espírito Santo. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, né, enquanto Jesus não vier buscar, né, todo o corpo de Cristo, a gente vai estar com o Espírito Santo, tá bom? Então, esse batismo no Espírito Santo é o batismo que somente Deus pode fazer. O batismo nas águas os homens podem fazer, mas o batismo no Espírito Santo não, tá? E quem é o Espírito Santo? A gente já teve uma aulinha sobre Trindade, mas eu vou relembrar bem rapidinho. Ó, a Trindade é o quê? Deus Pai, que é o Criador de todo o universo, de todas as coisas. Deus Filho, que é Jesus, aquele que veio, morreu e ressuscitou e vem nos buscar um dia, tá? E Deus Espírito Santo, né? Que é esse Consolador que cuida da gente enquanto Deus Filho, que é Jesus, não vem buscar a gente para que a gente possa ir morar no céu também, né, com ele, tá bom? Então vamos lá, a gente já aprendeu o que é batismo no Espírito Santo e quem é o Espírito Santo. Agora a gente vai aprender o seguinte, vamos pensar, para quê? Por que que Deus quer que a gente seja batizado com o Espírito Santo? E como é que isso acontece? Eu tenho que fazer alguma coisa para ser batizada no Espírito Santo? Bom, a palavra nos diz que o Senhor, ele ia derramar sobre nós o Espírito Santo, ia nos revestir, ou seja, o poder de Deus, ele ia entrar, né, em cada um que fosse corpo de Cristo. E quem é corpo de Cristo? Todo aquele que aceitou a Jesus como Salvador. Tá? O crente lá do Japão é corpo de Cristo, da Inglaterra, da Itália, da China, aqui do Brasil, os índios, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador são corpo de Cristo, tá bom? Então vamos lá. O batismo é para que todos aqueles que são corpo de Cristo e que aceitaram a Jesus como Salvador, e esse batismo ele só é dado através do Espírito Santo, não pode ser feito por um homem, né, como é o batismo nas águas, né? E aí a gente começa a se perguntar como é que eu faço para receber o Espírito Santo, tá? Basta que você deseje ter o Espírito Santo em você, né? Basta que você queira, tenha vontade, que peça ao Senhor isso. E isso vai ser dado para você. Na igreja, a gente vê assim muitas pessoas falando em línguas estranhas, né? Quem nunca imitou algum irmão falando em línguas estranhas? Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ela pode falar em línguas estranhas. Isso é uma só das características de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, tá? Mas na Bíblia são 9, ou seja, são 9 coisas que a gente pode ver e ouvir que vão identificar se você foi ou se alguém é, né, batizada com o Espírito Santo de Deus, tá? Então vamos lá. Você vai pedir para um adulto, né, ou alguém que saiba mexer na Bíblia, tá bom?
E vocês vão abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Lá conta a história todinha referente aos dons do Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente começa a ter os dons do Espírito Santo. Como eu falei, um deles é a língua estranha. Vamos lá começar pelo primeiro, sabedoria. São 9, né? Sabedoria, ciência, fé, dons de curar, dons de maravilha ou dons de milagre, profecia, discernimento, línguas estranhas e interpretação dessas línguas estranhas. É quase como uma tradução, como se... Um exemplo, tá, né? Mas não é... Só para vocês terem uma ideia. Tipo, uma pessoa que tá falando inglês, você não entende inglês, aí tem uma outra pessoa que sabe falar inglês. Aí ela vai traduzir as falas daquela pessoa que tá falando inglês para que você possa entender em português. As línguas estranhas é como se fosse uma língua que você não conhece e a pessoa que estiver interpretando essa língua estranha, ela vai meio que traduzir o que a outra pessoa está falando, tá bom? Vamos lá. Sabedoria. A gente pode tomar um exemplo de sabedoria lá em José. Um exemplo de José. Lembra José do Egito, né? O governador. Já foi contada essa historinha várias vezes na escola bíblica dominical, tá bom? Então vamos lá. José, ele tinha sabedoria dada por Deus, né? Essa sabedoria a gente não pode aprender nas escolas ou em outros lugares. É uma sabedoria que vem de Deus, né? Então, José era uma pessoa que tinha sabedoria. O conhecimento, esse conhecimento também a gente não aprende na escola. É um conhecimento que só Deus pode dar. Exemplo também de José. Quando o faraó, né, que era o chefão lá, teve um sonho e ninguém sabia interpretar esse sonho, Deus deu o conhecimento a José para poder interpretar esse sonho, ou seja, para dizer o significado desse sonho. Então, José teve ali conhecimento, que é uma das características de quem tem o Espírito Santo, tá? A fé é tudo aquilo que a gente às vezes até acha que não vai acontecer, mas a gente crê que pode acontecer, porque Deus pode fazer todas as coisas, tá? Um exemplo de fé, vamos lá. Lembram da filha de Jairo? Essa historinha fica lá no Novo Testamento, né? Ela foi ressuscitada e outros personagens também da Bíblia foram ressuscitados, Lázaro, enfim, vários outros. E a fé, essa fé que fala como dom do Espírito, não é aquela fé tipo assim, eu acredito que eu vou ganhar uma bicicleta no final do ano. Não é esse tipo de fé, é uma fé assim em coisas extraordinárias, né? Coisas assim que a gente não consegue explicar, coisas sobrenaturais, tá? Aí sabedoria, ciência, fé, dons de curar, é bem simples de entender, né? É realmente bem juntinho ali da enfermidade, da doença, quando a doença é curada. É um dom do Espírito Santo, tá bom? Dons de maravilha, é a mesma coisa de dons de milagres, como aconteceu lá com Jesus quando ele multiplicou os pães e peixes, lembra? 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão, ainda sobrou, né? Então, isso é um dom de maravilha ou um dom de milagre. Também é um dom do Espírito Santo, tá? Sabedoria, ciência, fé, dons de curar, dons de maravilhas, profecia. A profecia, ela às vezes acontece dentro da igreja, o pastor está pregando, né? E aí Deus revela ali alguma coisa sobre a vida da pessoa que vai acontecer, ou uma resposta de Deus, sei lá, uma pessoa estava orando no outro dia, e aí Deus pega e no meio do culto ali revela, né, para aquela pessoa saber que Deus ouviu aquela pessoa orando, entendeu? Então, assim, a profecia, ela fala do que vai acontecer e também fala do que aconteceu, para que a pessoa, né, saiba que Deus estava vendo.
é mais ou menos isso, a profecia, tá bom? Tipo assim, olha, você recebe uma profecia que você vai ser pastor, aí depois de muitos anos você realmente chega a ser pastor, pastora, né? E aí a profecia se cumpre, tá bom? Profecia, aí vem o discernimento. Discernimento é a gente saber a hora de fazer e com quem fazer as coisas de Deus. Vamos dar um exemplo. Você ganha uma barra de chocolate da sua mãe. Você não pode comer tudo de uma vez porque você vai ter o quê? Dor de barriga. Então você vai ter que administrar direitinho para que você possa comer e ficar feliz e compartilhar com seus amigos se você quiser, mas também que não te faça mal. E o discernimento é mais ou menos isso. Deus te dá ali uma profecia, mas aí você tem que saber se é a hora de falar, você tem que ver quem está ao redor, entendeu? Então o dom de discernimento é isso. Você entender direitinho o tempo de você falar aquilo ali que Deus está pedindo para você falar, tá bom? Línguas estranhas, todo mundo já deve ter visto na igreja, né? Que os irmãos começam a falar coisas que a gente não consegue entender. Não é uma língua terrena, ou seja, não existe um país que fala aquela língua, né? É uma língua estranha, realmente, tá? As línguas estranhas, e só podem ser interpretadas, ou seja, a gente só pode saber o significado através da interpretação das línguas, né? Que já é outro dom, tá bom? Que eu já expliquei, que é como se fosse uma tradução, tá certo? A gente viu sabedoria, ciência. Ciência é a mesma coisa de conhecimento, tá? Sabedoria, ciência, fé, dons de curar, dons de maravilhas, profecia, discernimento, línguas estranhas e interpretação dessas línguas estranhas. Lá na Bíblia, depois que passa um pouquinho o capítulo 12, aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, é muito legal quando vocês são batizados no Espírito Santo e vocês têm esses dons, né? E Deus pode dar tanto todos os dons ou só um dom. Você pode ser uma pessoa que tem uma infinita sabedoria de Deus e não fala em línguas estranhas. Isso não quer dizer que você não é batizado com o Espírito Santo, entendeu? Você pode ter um conhecimento das coisas do céu, das coisas de Deus. E você também pode não falar em línguas estranhas. Línguas estranhas é muito mais conhecido porque é visível, né? Você às vezes até se assusta, mas tem muitos outros dons que são características de uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Mas aí voltando, Paulo diz assim, Paulo foi a pessoa que escreveu esse livro, 1 Coríntios, tá? E Paulo diz assim, olha, todos esses dons são muito importantes, mas o que tem que ficar mais importante são 3, né? Que é a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Então, às vezes a pessoa não tem nenhum dos outros 9, mas é uma pessoa que ama com o amor de Deus. Então, essa pessoa, ela recebeu o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa é uma pessoa que tem fé. É aquela pessoa que move as coisas na fé, né? Tipo assim, é aquela irmã que ora e o marido dela aceita Jesus, entendeu? É aquela fé sobrenatural. E também a esperança, é aquela pessoa sempre otimista, sempre achando que vai dar certo, porque aquela pessoa tem esperança que Jesus pode mudar a vida dela e a vida das pessoas que estão ali ao redor dela, tá bom? Essa foi a aula de batismo no Espírito Santo, como é que ocorre, com quem ocorre e por que ocorre. Tá certo? Eu respondi todas essas perguntas no vídeo e vocês vão me responder agora essas 3 perguntas que eu acabei de fazer por áudio ou por vídeo lá pelo WhatsApp, tá certo? Um beijo.